Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 500. Então, depois disso, nós vamos voltar lá no 01, 02, 03, até chegar a 500 de novo, porque senão vai ficar muito difícil. 501, 502, né? Então, você sabe, vai aqui no 0, aqui tá à esquerda, né? Então, o Espiritismo não faz milagres, capítulo 13, caracteres dos milagres. Já não sendo mesmo... Não, vamos dar uma sequência aqui. Que parece sobrenaturais unicamente porque se produzem com o auxílio de agentes que não são os de que nos servimos. Desde, porém, que esses agentes estão na natureza e as manifestações se dão em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes de se conhecerem as propriedades da eletricidade, olha só, antes de conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios para certa gente, desde que se tornou conhecida a causa. Desapareceu o maravilhoso. Não é verdade? Porque você analisa para você ver. Descobriram a eletricidade. Mas quem descobriu foram os cientistas. Não foi a totalidade mídia. A mídia total. Então, aqueles que, por exemplo, viam uma lâmpada acender, acreditava que aquilo ali era sobrenatural. Se hoje, 2023, ainda existe pessoas que acreditam que a Terra é plana, em alguns séculos que você já sabe, acreditavam que a Terra era sustentada por 4 elefantes brancos e que havia uma abóboda, né? Toda cintilante, cheia de estrelas, colocada por Deus para nos alegrar à noite. Olha para você ver. Então, o mesmo ocorre com os fenômenos espíritas, que não são mais aberramente das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros que serviram de fundamento a uma imensidade de crenças supersticiosas. Então, olha só. Do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros que serviram de fundamento a uma imensidade de crenças supersticiosas. Porque existiram muitas crenças supersticiosas no mundo. Nós não temos noção de quantas milhares de crenças existiram antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Moisés lidou com centenas de crenças primitivas, que ele teve que, como se diz o ditado, ter jogo de cintura para lidar com todos aqueles seres, né? Que inclusive... Não, vamos continuar. Entretanto, dir-se-á admitis que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não foi assim que tudo começou? Primeiro começou
Nós temos que entender uma coisa, gente. Nós temos que entender uma coisa. Mediunidade, fenômenos espíritas, dons mediúnicos. Escreva isso aí para você não se perder. Mediunidade, fenômenos mediúnicos, curas, transporte, psicografia, psicofonia, vidência, audição, materialização, desmaterialização, pictografia, oráculo, pitonisa. Nós temos que entender que isso não é atributo do espiritismo. Que é isso, Luiz? Não é atributo do espiritismo. Sabe por que não é atributo do espiritismo? Porque desde quando o mundo passou a ser habitado por seres humanos, vieram de outros planetas seres dotados com todos esses atributos. Ou você acha que por um acaso só a Terra possui médiuns? Só a Terra possui médiuns. Vou repetir de novo. Não, isso não é atributo da Terra, não, gente. Isso não é atributo da Terra, isso não é atributo do Espiritismo. Outra coisa. Médium, isso não é atributo do Espiritismo. Medicura, psicografia, psicofonia, isso não é atributo. Espiritismo não é atributo do espiritismo. Você pode falar assim, ficou doido de vez. Agradeço se você me dizer isso aí. Porque com todo respeito, você vai ter que aprender a raciocinar. Sabe o que você vai ter que aprender a raciocinar? Porque quando Kardec foi convidado por um amigo dele, que me falha a memória nesse momento agora, é muita coisa, tá? Esse amigo dele levou ele num determinado local, porque, na verdade, as comunicações começaram em Hydesville, nos Estados Unidos, através de pancadas nas paredes. Pois bem, depois se espalhou pelo mundo todo, e principalmente em França. Pois bem, um amigo dele, de Allan Kardec, levou Allan Kardec num determinado lugar e falou: eu quero te apresentar algumas manifestações, algumas coisas assim, e te mostrar para você que as mesas dançam, sobem até o teto, as cadeiras dançam, sobem até o teto, tudo tem vida. E não é uma questão assim de ser uma pessoa, ser cético. Não. Kardec, o bom senso reencarnado. Que o Cristo foi o bom senso encarnado. Kardec, mais ou menos, analisando tudo aquilo ali, então ele não viu nada de extraordinário naquelas manifestações, mesas dançando, mesas girando e tudo mais. E, no entanto, ele proferiu aquelas frases, mais ou menos assim, até que me prove que as mesas têm, né, vontade própria, músculos
e tudo mais, isso tudo não passa-se de uma história para história da carochinha. Mas aí Kardec foi percebendo que todo efeito inteligente é proveniente de uma causa inteligente. E enquanto todo mundo pôs-se a brincar, vamos dizer assim, Kardec foi estudar aqueles efeitos que ele descobriu proveniente de uma causa inteligente. E ele viu que realmente havia algo por detrás daquilo ali. E que aquilo ali era apenas um apêndice para despertar a humanidade. Só que nós temos que entender que na Grécia Antiga sempre houve manifestações através dos oráculos, né? As pitonisas, em várias partes do mundo, os espíritos sempre manifestaram e sempre conversaram com os encarnados. Tanto é que nos concílios, principalmente o concílio de Constantinopla, muitas leis, né, vigentes a favores de comunicações, de manifestações do mundo espiritual com o mundo, foram encerradas. Não podemos nos esquecer que o próprio Moisés proibiu a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico e vice-versa. Ué, porque se ele proibiu, é porque existia comunicação. Kardec apenas veio, não sei se você vai conseguir entender, pense num monte de cascalho. Eu gosto de simplificar essas coisas. Pense num monte de cascalho. Só que naquele monte de cascalho tem milhões de espécies de pedras. Só que no meio daquele monte de cascalho tem ouro, tem diamante, esmeralda, safira, rubi, água marinha. Você entendeu? Tem turmalina. Tem tudo quanto é espécie de pedras preciosas e semi-preciosas. Opala. Você entendeu? Tem tudo quanto é tipo de pedras preciosas no meio daquele monte de cascalho. 99% daquele monte são pedras, com todo respeito, que não presta. Mas 1% presta, porque são pedras preciosas e semi-preciosas. São joias, pérolas. Então, Kardec, simplificando, porque depois nós vamos ter um estudo mais para frente com o livro Karl Bartholomew, Parábolas e Ensinos de Jesus. Você vai ver só o que vai acontecer no final da Gênesis aqui. Então, Kardec, ele apenas foi o codificador. Separou o joio do trigo, separou o diamante, o rubi, o opala, né? O ouro, a esmeralda, a turmalina, água marinha, né? Ele separou daquele cascalho. Aquele cascalho ele deixou de lado. E
ele separou aquelas pedras preciosas e semi-preciosas e ele deu nome àquelas pedras. Espiritismo é um nome criado por Allan Kardec. Médium é criado por Allan Kardec. 99% dos nomes foram criados por Allan Kardec. Ou mais, hein? Ou mais. Médio efeito físico. Alguns fluidos, alguns nomes de fluidos foi criado por ele, pelos bons espíritos ali. Por quê? Para separar o joio do trigo. Era para diferenciar. Verdadeiramente diferenciar. Então, espiritismo, o nome espiritismo foi criado por Allan Kardec. Você entendeu? É perispírito. Você sabia que perispírito foi criado por Allan Kardec? Dizendo isso aqui, muitas pessoas podem ignorar, não tem problema. Mas estude, gente. Estude. Nós vamos deparar com tantas coisas especiais nesse livro aqui, ó, que você nem imagina. No final da Gênesis, você vai ver que estrondo é esse livro. Mas nós vamos deixar mais para o final, porque é mais no final que nós vamos necessitar desse livro aqui para esclarecer algumas parábolas de Jesus para você. Para mim também, né? Por mais que eu já conheço, mas eu faço parte também do banquete. Porque quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Então, é preciso entender que comunicação do mundo espiritual com o mundo físico sempre existiu. Joana d'Arc mesmo comunicava-se com o mundo espiritual. João Evangelista, na ilha de Patmos, ele comunicava-se com os espíritos que iam lá visitar ele. Maria, a mãe de Jesus, o próprio Jesus, os outros apóstolos. Ora, espíritas vão dizer que não? Só se não estudaram. Porque, com todo respeito, 90% dos espíritos em 100% diz ser espíritas. Mas porque leram um romance. E romance não é espiritismo. Espiritismo é as 5 obras básicas da doutrina. Espiritismo é as 12 obras de Allan Kardec. E mais os outros livros que chega ao número de 34 que eu tenho guardado no meu pendrive. Só que esses eu tenho que ministrar estudo. Esses eu não posso revelar a fonte desse meu amigo. Então, sempre existiu essas comunicações com o mundo espiritual. Isso nunca foi segredo para ninguém. Só que as teologias, eu podia dizer a teologia, mas não existe a, é as, no plural. As teologias, porque cada seita religiosa tem a sua teologia, a tua forma de, né? Você sabe você sabe o que eu quero dizer, de manipular. Então, as teologias fizeram de tudo e eles fazem de tudo para manipular. Só que, como Santo Agostinho disse,
Tudo que nós temos para apresentar, apresentamos. Se algo existe de melhor que o que nós estamos apresentando, que nos apresentem. É óbvio, vamos dizer assim. O que de melhor temos, que a doutrina dos espíritos, estamos apresentando à humanidade. Se vocês têm algo melhor do que a doutrina dos espíritos, que nos apresente. Porque, obviamente, vamos pensar assim, obviamente, calaremos nossa boca. Mas é incrível, né? Que desde 1857 até hoje, 2013, milhares de sistemas foram desfeitos. Crenças e mais crenças calaram a boca. Sistemas desapareceram. Teologias arbitrárias calaram a boca. Doutrinas desapareceram. E ninguém foi capaz ou foram capazes de apresentar algo melhor que essa doutrina. Porque nunca hão de apresentar. Porque essa doutrina está fundamentada nas leis do Criador. Enquanto as doutrinas da terra estão fundamentadas nas leis do homem. E tudo que se fundamenta nas leis do homem é perecível. É destrutível. Se desintegra. Se decompõe. Igual o corpo do próprio ser humano. Por isso, a lei do homem é mutável, como ele mesmo. Enquanto as leis do Criador é imutável. Apresente-nos algo diferente, que a doutrina dos espíritos, que calaremos a boca. Mas até hoje, ninguém ousou a fazer graça. Ninguém ousou fazer graça. Como já dissemos no início, as 5 obras básicas sem o Evangelho do Espiritismo, sem o Evangelho segundo o Espiritismo, não seria o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. A doutrina dos Espíritos se fundamenta no Evangelho de Jesus. Acredito que muitos desconhecem o que nós estamos dizendo. Muitos desconhecem. Mas com todo respeito também, né? Não pense que estamos enérgicos. De forma nenhuma. É apenas uma forma de expressão. É apenas uma forma de esclarecimento. Porque a verdade tem hora que dói, mas tem que ser dita. Não podemos passar a mão na cabeça das pessoas e dizer que está correta. Ah, mas existe a desigualdade evolutiva. Acreditamos na desigualdade evolutiva. Mas ao mesmo tempo entendemos, sabemos
que é necessário que cada um dê o primeiro passo, porque não adianta nada admitir que exista a desigualdade evolutiva, mas que cada qual permaneça na ociosidade, na comodidade, no comodismo, aliás, sentado em cima da cauda. É natural que a desigualdade vai prevalecer por toda a eternidade? É natural, porque estamos vendo as pessoas na ociosidade. Estamos vendo as pessoas no comodismo. Estamos vendo as pessoas sentadas em cima da própria cauda para não ferir-se o cóccix. E ao mesmo tempo elas ouvindo de nós o termo faz parte da evolução. Se você tem água fresca, comida, cama para dormir e sexo para fazer, quando você vai querer evoluir? Quando você vai querer sair do casulo? Nunca. Por isso não diga que Marcílio Colombaroli é enérgico. É bravo? Não, sou enérgico com amor.